Mas agora vamos saber o que os astros dizem da maneira de ser de uma das nossas melhores cantoras líricas, a Helena Vieira. O Paulo Cardoso já está pronto e tem uma surpresa. Olá, Paulo. Olá, Teresa. Bom, a surpresa é que, no fundo, foi a Teresa que me obrigou quase a fazer um horóscopo especialmente. E qual é o horóscopo? É o horóscopo da Helena Vieira. Portanto, não sei se posso começar já, se calhar. A Helena Vieira é peixe com ascendente carneiro. Ó Paulo, espera lá, porque se as pessoas não perceberam porque é que eu o obriguei. Você não disse. Eu também me queria escapar. Porque, meus senhores, a Helena Vieira é mulher do Paulo. Portanto, nada mais engraçado que é ver ele depois dizer aqui coisas, ela à noite ralha com ele, Helena, ralha. Põe-lhe pimenta depois no bife. Se não quiser Ela pôr depois pimenta ela depois vai-se vingar logo à noite em casa. Bom, mas adiante. Não, nem pimenta, nem nada, não te ponho bife nenhum. Está revelado aqui, pronto. Uma das coisas engraçadas ou curiosas do horóscopo da Helena é que ela vem esclarecer aqui umas dúvidas que as pessoas acham. Olha, eu gostava de saber se eu sou este signo ou sou o outro, porque às vezes é muito difícil saber, é o caso dela, não é? É um ponto muito importante. Normalmente as pessoas, muitas vezes os escorpiões nascem naquele dia de transição do escorpião para o sagitário, outros carneiros pensam que ainda são carneiros, mas ainda são peixes. Bom, o que se passa com o tema da Helena Vieira é o seguinte, é que justamente a Lua está exatamente no final do escorpião e no princípio do sagitário. Nestes casos, só um astrólogo, e portanto fazendo rigorosamente os casos, é que nós vamos poder distinguir se é um signo ou se é outro. No caso da Helena Vieira não há, vamos lá, dúvida nenhuma, porque a Lua no signo de escorpião tem umas características completamente diferentes da Lua no signo de sagitário. E, no caso dela, digamos, ela está fortemente implantada no signo de escorpião, até pelo temperamento dela, repara-se isso, nota-se essa presença. E de que maneira? É que a Lua é a entidade familiar, a Lua são as nossas raízes emocionais e o signo de escorpião é um signo que gosta de absorver. O que é que isto dá? Dá-lhe que há uma relação fortíssima que ela tem na sua relação com a família. Portanto, há aqui como que uma relação instintiva, quase que muitas vezes uma certa dependência que se cria da presença familiar. E eu penso que ela pode concordar ou não com Eu acho que isto é uma queixa, sabe? Não queria pôr aqui nenhuma pergunta. É um bocadinho, o Paulo sente que a família atual tem uma importância grande, mas que a sua família anterior tem mais importância. Será isso que ele está a queixar? Aproveitou aqui a televisão? Não sei se é mais importância, se é menos, mas tem uma importância muito forte, sobretudo os meus pais. São os meus pais, principalmente, e depois o meu filho. Portanto, realmente eu tenho uma grande dependência. No próprio... O Paulo tem, mas eu realmente, isto é muito engraçado, nós já temos discutido isto, não tenho tanta dependência. Já tive mais dependência dele do que tenho neste momento. Encaro, sim, como percebo o casamento, digamos, noutros moldes que não o da dependência que eu tenho em relação aos meus pais e ao meu filho. É uma dependência emocional, claro que é, mas é também mais no ponto de vista de solidariedade, cumplicidade, companheirismo e não sei quantos, que é isso que eu espero dele. E, portanto, e dos meus pais, já é outra coisa completamente diferente, já não tenho... Está feliz com isso ou não, Paulo? Desculpa, mas era inevitável perguntar. Eu aqui também estou um pouco a cumprir o meu destino. Se quer que lhe diga, se quer que lhe diga é assim, o Sol é a imagem do marido. E o Sol, eu não estava a contar dizer-lhe isso, mas já que veio à baila, o Sol é a imagem do marido e está ligado a Urano, que é a independência, ou seja, é uma forma dela própria ganhar um sentido de independência em relação à vida. Ou seja, esta mensagem ou esta ideia de espaço, de liberdade, de independência, ela vai aprendê-la de algum modo, vamos lá, porque as pessoas também aprendem por si, mas vai aprendê-la também através da relação com o marido. Portanto, ele aqui, e neste caso sou eu, é um veículo para a pessoa também perceber que ela tem que se fazer referências entre si e a vida sem às vezes passar sempre e obrigatoriamente por pessoas externas. E talvez a profissão do Paulo tenha ajudado, não é? O contacto com muita gente. A astrologia também tem a ver com este Mas o Paulo já gostava da astrologia antes de se conhecerem ou não? Porque isto de ser casado com astrólogo é uma coisa complicada. É um bocado complicado. Foi quase na mesma altura, nós casámos em julho e o Paulo depois das férias, fomos para o Algarve e não sei o quê, depois das férias começou Foram poucas semanas, foi em simultâneo. De que estava a começar a interessar-se imenso por uma ciência assim, que eu na altura achei muito engraçado. E agora sem já não nunca acha? Perceber, achei graça. Agora já não acho graça, agora já encaro é uma a sério. ciência, portanto... É uma ciência, eu acho que é. Mas quando a Helena tem que tomar uma decisão importante na sua carreira, por exemplo, como entrar nas canções do século, por exemplo, foi o sucesso, perguntou-lhe, pediu-lhe a ele para ver? Sim, tenho muito mais confiança nele do que noutra pessoa qualquer, apesar de dizerem que santos de casa não fazem milagres. Isso eu não acho. Eu não acho nada. E está lá escrito, ele não pode alterar, eu não acho nada. Não, acho que acredito muito mais pronto, mas tenho que dizer, acredito mais na honestidade do Paulo como astrólogo, portanto, sem enfeitar, sem fazer temas bonitos, nem excessivamente
negativos nem excessivamente positivos, e penso que ele em 2 ou 3 palavras diz, não, estás bem, tens no teu tema, tens coisas em que precisas de uma mudança, está numa boa altura de fazeres uma mudança ou qualquer coisa, pronto, não faz grandes floreados, mas diz-me exatamente as coisas que são necessárias saber para... Parece-me que vai ter bife outra vez hoje à noite. Agora já pode ter. Até agora. Mas vamos continuar com o tema da Helena. Eu tinha aqui que existe uma forte presença do elemento fogo. É assim, é verdade. É o seguinte, a Helena tem ascendente carneiro e, além disso, como veem, há aqui uma forte concentração de planetas no signo de carneiro. Portanto, Mercúrio no signo de fogo, Marte no signo de fogo, Vênus no signo de fogo, ascendente no signo de fogo e Plutão no signo de fogo. Portanto, e o fogo o que é? O fogo, no caso dela, é extremamente importante porque também tem a ver com a criatividade, mas o fogo é um impulso, é o entusiasmo. É uma pessoa que, quando se dá às coisas, quase que, vamos lá, que se queima na própria ação. Quer dizer, às vezes, ela, quando pensa, age. Muitas vezes, o impulso, por isso mesmo, o impulso às vezes é um pouco excessivo. Portanto, isso mas tem a ver com a ambição ou não? Não propriamente ambição, é o desejo de fazer, é o desejo de estar parada. E quando está parada, então começa a deitar fumo. Portanto, porque é o lado fogo a queimá-la para a ação. Se ela é obrigada a estar parada, como justamente aconteceu há uns anos até esta parte, ou pelo menos mais parada do que ela gostava, ela começa a queimar-se para dentro. Portanto, porque não pode, digamos, expelir para fora toda esta Mas a parte melhor lado é quando recebe um convite para ir fazer um trabalho, ou quando começa a fazer esse trabalho, ou quando já o trabalho já acabou, enfim, quando já lá está em cima do palco. Quando estou a começar a fazer o trabalho, é durante a preparação, porque o convite é agradável, o depois de ter feito é agradável, mas o mais empolgante para mim é a ação. Portanto, enquanto estou a fazer, até acabar o trabalho. É uma altura de grande... É uma altura... No fundo tem a ver com a criatividade, não é? Exatamente. É a melhor coisa que a gente tem. É a melhor coisa. Vamos continuar aqui com os vários... Diga. Sem ser o fogo, é evidente que há outro elemento extremamente poderoso, que é o elemento água também. Quer dizer, de qualquer forma, há aqui, portanto, a Lua e o Sol estão no elemento água, portanto, o Sol está no signo de Peixe, a Lua, como já se disse, está no signo de Escorpião, portanto, e o Urano está em Caranguejo. Isto é outra presença fortíssima. E qual é? É o seu lado romântico, idealista, a sua própria atração. A música tem a ver com a água, portanto, é a sua própria sensibilidade, o seu lado humano, compreensivo, sensível, idealista, que está presente por causa do elemento água. Mas sente, Helena, quando está a criar aquela tal fase de grande euforia, que tem uma ligação com o além, com um além, enfim, cada um tem o seu. Sim, eu acho que sim. Portanto, acredita na sua intuição? Acredito na minha intuição, apesar de ter aprendido ao longo da carreira que é preciso ter 2 pés, que a intuição tem que ter pés assentes na terra. Mas ouvi dizer que tem pouca terra no seu horóscopo, que faz não ser uma pessoa muito prática, aprendi, é mas eu sou extremamente prática, é isso que eu acho engraçado, porque eu li que o Paulo disse-me isso já, e eu não era nada prática, digo. Sim. Aprendi muito a ser prática e às vezes isso é que me faz, não sei se é prático, se é ser prático ou se não, me cria uma certa impaciência às vezes em relação às pessoas e daí veio o meu carneiro. Eu posso explicar. Que às vezes as coisas não serem realizadas. Eu posso explicar porque é que digo isso. E porque é que não se faz, não é? Eu posso explicar. Primeiro ponto é aquilo que realmente ela disse, é que eu acho que nós estamos cá na vida para aprender e eu penso que justamente o grande elemento que a faz, aquilo que ela tem realmente que aprender é lidar com o seu lado de terra que está mais em falta neste horóscopo. Portanto, ela, à medida que vai crescendo, à medida que vai evoluindo, vai sabendo mais tirar partido daquilo que está à sua volta. Muitas vezes ela fica um bocadinho bloqueada ou inibida perante, mas tem que falar com A, B ou C ou não tenho. Quer dizer, e ao longo da vida, a própria vida vai a estimulando, vai obrigando a estabelecer essa ponte. Portanto, a vida vai obrigando a desenvolver a tal plataforma de terra. Sabe que o problema é que noutros países os artistas têm uma voz fantástica, têm talento, não precisam se preocupar com os pormenores. Nós aqui nesta terra temos de nos preocupar com tudo. Não, é que os artistas normalmente têm 4 graus para subir e depois há umas plataformas que os vão elevando. Nós cá temos que subir sempre de graus, nunca há elevador, nunca há plataformas. Ninguém dá a mão, não é? É isso, ninguém dá a mão. Talvez seja isso. Eu sou de arranque lento. Estava-me a lembrar agora, por causa do Paulo estar a dizer isto, realmente sou de arranque lento. Quando começo um projeto vou sempre muito devagarinho, e depois de repente estão aí, se tenho confiança já lá estou metido, e aí então vai a intuição também. Signos mutáveis? Existem, não? Os signos mutáveis, só há um ponto, que no fundo é o tal Sol no signo de Peixe. O que é que lhe dá? Dá-lhe justamente às vezes uma espécie de inibição perante a possibilidade de se transformar de um momento para o outro. Vamos lá, é o medo do desconhecido também e às vezes um bocadinho falta de uma certa maleabilidade. Quer dizer, há o medo às vezes de dar a parte fraca. E eu penso que isso tem a ver, no caso dela, com a falta de signos mutáveis, justamente.
Eu acho que isso é uma queixa de marido também. Não dá o braço a torcer. Parece-me a mim. Bom, mas há bocadinho o Paulo estava a falar que nós iríamos falar de como é que a música está no tema da Helena. A música e a voz, isso tudo, isso existe. Portanto, está ligado a planetas. Há três, vamos lá, em cada horóscopo nós podemos ver se realmente há uma vocação fácil ou difícil, como é que é a relação da pessoa com a música. E no caso dela é óbvio, quer dizer, não precisava de estar aqui ou não preciso justificar isto aqui no horóscopo. Mas há 4 pontos fundamentais. O primeiro deles é que a voz, a garganta, a estética também, mas sobretudo a voz e a emissão sonora da voz tem a ver com Vênus. E como veem, por curiosidade, o ascendente, eu penso que as pessoas já sabem isso, o ascendente é o corpo físico. E reparem que Vênus está exatamente colado ao ascendente. Portanto, isto faz com que ela já nascesse com características físicas que têm a ver com o timbre especial da voz. Portanto, isto é o primeiro ponto. Por outro lado, o próprio regente do ascendente, portanto, ela é ascendente carneiro, e Marte, que rege o ascendente, está ali colado também. Portanto, são 2 fatores que já jogam a favor dela. Como se isto não bastasse, o signo que tem a ver com a garganta e com a voz é Touro, e justamente, é este signo que está aqui, e justamente Júpiter, que é o grande benéfico do Sistema Solar, está lá implantado e cheio de bons aspectos. Portanto, há aqui uma terceira proteção. O quarto ponto, e isto é válido para todas as pessoas nascidas sob o signo de Peixe, é que realmente os peixes têm uma aptidão e uma sensibilidade especialíssima que, na grande maioria dos casos, é uma sensibilidade que pode dar para a música, portanto, para as nuances, para a sensibilidade, para aquilo que... para aqueles momentos em que a pessoa até fecha os olhos e sente e fica frágil e fica sensível. Portanto, para tudo o que é invisível, portanto, incluindo a música, não é? Portanto, isto do nosso destino, até a nossa voz. Estar num tema astral é uma coisa que dá que pensar, não é? E muito. E muito. Vamos ao futuro dela, enfim, 93 foi um bom ano, toda a gente assistiu publicamente. 94, como vai ser? É assim, o calcanhar daquilo deste horóscopo, nós ainda não falámos nele. São estes 2 planetas neste sítio. Como reparam, há aqui uma espécie de bombardeio, digamos, este clima de fogo, tudo que está marcado aqui a vermelho. E o que é Saturno e Neptuno? E eles são planetas antagónicos. O que é que isto dá? Dá-lhe a ela, na relação com os outros, ela tanto pode ser crente, crédula, sensível, empática, entusiasma-se, chora-se, deixa-se derreter pela presença dos outros, como, noutros momentos, ela avança com o Saturno, que é o outro planeta, que é justamente a exigência. Ela tanto pode ser crédula, como de um momento para o outro, se a enganam, nunca mais a têm na mão. Quer dizer, portanto, torna-se desconfiada, torna-se exigente. Ora bem, e o que acontece neste ano de 93, 94? Há um senhor chamado Júpiter, que é o tal, digamos, o tal benéfico, de algum modo que é propécio, o benfeitor, está neste momento a passar nesta zona. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que a Helena Vieira consiga equilibrar melhor estes 2 senhores e, portanto, a partir de agora, provavelmente, ter uma relação, digamos, mais... Pode ser uma renovação de imagem, pode ser um novo ciclo da carreira, pode ser simplesmente uma nova relação que ela estabelece com o público. E eu penso que é isso que vai ser e penso que vai ser positivo. Eu espero que sim. O que é que ambiciona agora? As pessoas viram-na e conheceram de uma forma diferente através do espetáculo que nós já aqui falámos. Como é que deseja? Queria antes entrar numa ópera? Queria que viesse outro espetáculo como aquele? O que é que ambiciona? Tenho muitas saudades de fazer ópera. De fazer realmente uma boa produção. Enfim, há um plano para julho, portanto, integrado na capital Lisboa 94, da Lisboa, capital da Cultura. Vou fazer uma das personagens da Carmen, mas gostava de fazer mais. Porque penso que há uma grande necessidade. Nós habituámos a trabalhar constantemente numa velocidade normal e, de repente, este interregno todo, este pôr para trás dos artistas portugueses, custou-me muito. Portanto, se me pusesse a hipótese, tens isto para fazer ou tens isto, eu realmente a balança caía logo para o lado da ópera, porque tenho muitas saudades de fazer ópera. Deus queira que consiga. Uma produção completa, tudo completo, muitas saudades. Helena, muito obrigada por ter vindo cá, ter tido a coragem de ser analisada aqui publicamente pelo seu marido. É uma coisa terrível. Paulo, está a ver como correu bem, estava com medo. Correu bem. Muito obrigada. Tem bife logo ao jantar. Tem bife, não é? Tem, pronto. Muito obrigada.